Veja, eu vou abandonar. Tá gravando já? Tá. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde aos presentes. Boa tarde às pessoas que irão acompanhar posteriormente esta audiência pública. Senhoras e senhores, representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal, venho apresentar o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na Comissão Mista Permanente de Casas Legislativas, Estaduais e Municipais. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos à análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho anual da execução orçamentária e financeira até o terceiro quadrimestre de 2025. Os dados eles são originários do relatório resumido de execução orçamentária bimestral e do relatório de gestão fiscal quadrimestral, estabelecidos pela LRF, e dos balancetes da Receita e Despesa do Sistema Contábil Elotec da Prefeitura Municipal de Ipiranga. Primeiramente, nós trataremos das receitas, né? As receitas arrecadadas até dezembro de 2025, nessas elas são compreendidas as receitas correntes e as receitas de capital. Elas totalizaram um valor de 121.798.000. Com esse montante, o município encerrou o referido período com uma realização de 79,83% da previsão atualizada para 2025. Como comparação, nessa tabela nós colocamos a coluna de previsão inicial, onde esse ano encerramos com arrecadação muito superior ao estimado. Na planilha vocês podem ver que tem uma coluna da previsão inicial, que foi o que aberto em janeiro de 2025. Na segunda coluna, a previsão atualizada, que ali são inseridas os excessos de arrecadação, os convênios que são firmados durante o exercício. E na terceira coluna, a realização delas até dezembro em valor e percentual. Como comparação, colocamos também, né, coluna da previsão anual, encerramos com uma arrecadação muito superior ao estimado, onde foi realizado suplementações com excesso de arrecadação, da qual podemos perceber que a diferença da previsão inicial para a realização da receita foi de 62 milhões de reais, consideravelmente maior as receitas de capital, que são os recursos, na maioria, se trata de obras ou repasses de acordo com a execução de cada convênio. E a obra é empenhada de acordo com o contrato, né? Feito global, mas a realização da receita, o repasse da receita para pagamento dessa obra é feito por cada etapa concluída, né? Por cada medição. Esse ano nós também tivemos uma contratação de operação de crédito do Finisa, o total da operação de crédito é 24 milhões, mas foi previsto no orçamento apenas 12. E os outros 12 para 2026. Porém, o que mais nos interessa nessa análise são as receitas correntes, que são as receitas de arrecadação e que são receita mensal, né? Eles totalizam, ele aumentou 19 milhões de reais em relação à previsão anual. As receitas correntes, elas são recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nessa categoria 106 milhões de reais, o que representa o percentual de 100,5% da receita corrente atualizada. Essas receitas, elas são as receitas de impostos, taxas, como foi dito, e também as transferências. Entre as receitas correntes, elas destacam-se as transferências constitucionais, que representam 70% de toda a arrecadação do município. E ocorreu realização de 94,7%, totalizando 82,6 milhões de reais. E as tributárias, que são os de tributos, representam um valor de 10,3 milhões. E realizou-se 108% do previsto. As receitas de contribuições, elas totalizaram um valor de 4.300.000 e são provenientes da contribuição para iluminação pública e principalmente as contribuições previdenciárias do Ipiranga Prev.
as receitas de tributos, né? Entre elas IPTU, ISS, ITBI, Imposto de Renda e as taxas. Também multas administrativas, indenizações e restituições. As receitas de IPTU ela ainda contribui pouco para a arrecadação total, mas melhorou bastante com a atualização da planta genérica e teve um percentual de 128% do valor previsto, uma arrecadação de R$1,5 milhão. Já as receitas provenientes de ISS, que é o Imposto Municipal sobre os Serviços, tem uma das melhores arrecadações municipais, ela teve uma realização de 98% do previsto. Outro imposto de renda, que teve arrecadação de 121%, né, em relação à prevista, e ele refere-se à retenção dos funcionários, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, e também dos prestadores de serviço, pessoa física e jurídica, que prestam serviços para o município. Foi maior do que o previsto devido à implementação de retenções maiores de imposto de renda dos prestadores de serviço, cumprindo com a instrução normativa da Receita Federal. O ITBI arrecadou 95% da receita total atualizada, sendo um montante de 993 mil. As outras receitas correntes, que compreendem as multas administrativas, contratuais e judiciais, indenizações, restituições e ressarcimentos, e as demais receitas correntes primárias, em sua maioria compensação de contribuição entre INSS e o RPPS, que esse ano foi um valor de 850 mil, apresentaram uma realização de 71% da previsão. Outro item das receitas correntes que merece destaque são as transferências correntes. Essas transferências são provenientes, né, da arrecadação de impostos e repasse dos órgãos federais e estaduais. Né? As receitas de transferências correntes apresentaram uma realização de 94,7% da previsão atualizada, totalizando o valor de 82,600 milhões. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse federal, contribuiu com 35,5 milhões, tendo seu percentual realizado em 101% do previsto. ICMS, ele apresentou um valor de arrecadação de 28,9 milhões ante ao repasse, segundo o item mais significativo das transferências constitucionais, e atingiu um percentual de 100,49% do valor previsto. IPVA, né, teve uma arrecadação de 108,84% do previsto, em valores 2,9 milhões. ITR, nós tivemos uma realização de 122,93% do previsto, totalizando 1,5 milhões de reais. E ainda temos o IPI, que arrecadou 120% da previsão atualizada. As outras transferências correntes, que apresentam um valor de 13.800.000, elas são de royalties de petróleo, transferências para o FNDE, que é para a educação, entre elas o Salário Educação, Programa de Alimentação Escolar, que é o PENAE, o PENAT também, que é IPET, que são programas de transporte escolar. Transferências do SUS, incrementos do SUS, transferência do SUAS, que é para assistência social, e outras vinculações. Essas receitas, no terceiro quadrimestre, atingiram um percentual de 76,22% do valor atualizado. As transferências do Fundeb totalizaram um valor de 12,6 milhões, ou seja, 76,22% atualizado. Essa receita ela é utilizada totalmente para pagamento de folha e encargos com salários de profissionais da educação, principalmente professores. O repasse é realizado de acordo com o Censo da Educação, né, embora o valor de dedução das receitas constitucionais para a formação do Fundeb foi 13,8 milhões, ele teve uma perda no repasse do Fundeb de aproximadamente 435 mil reais. Receitas de capital, elas são receitas de investimentos, que elas são provenientes de empréstimos, repasses vinculados ou convênios com o governo estadual ou federal, e também a alienação de ativos, que contempla a venda dos bens inservíveis em leilões e também o recebimento das parcelas do imóvel da Tirol. No terceiro quadrimestre de 2025, foi realizado 25,7% dessas receitas previstas. As receitas de operação de crédito, foi contratado 24 milhões e a previsão de repasse para 2025 era 12 milhões, mas realizou-se apenas 1,9 milhões de reais, que foi um empréstimo de apoio financeiro para despesa de capital, que pode ser para aquisição de terrenos, materiais permanentes como máquinas, equipamentos, pavimentação e outras obras que se façam necessários. Esse valor do 1.900.000 foi utilizado para a aquisição de um imóvel.
Houveram receitas de alienação de ativos em 2025, provenientes da venda de veículos, equipamentos inservíveis, que é por meio do leilão, e também o pagamento parcelado inicial do terreno da Tirol, de acordo com o plano de intenções, o que totalizou uma arrecadação de R$ 196 mil. Já as receitas de convênios ou transferências de programas do governo totalizaram um valor de 8,8 milhões. Os repasses dos convênios ou as transferências de programas pactuados com os órgãos de governo federal e estadual, nós destacamos aqui FNDE, Caminhos da Escola, que é a aquisição de ônibus escolar, 469 mil. Esse ônibus escolar foi em processo de 2024, mas o repasse financeiro na conta aconteceu em 2025. CECID, que que está sendo, né, a restauração da Casa da Cultura, teve um repasse em 2025 de 95.626. O Conselho da Criança e do Adolescente, né, que é a construção da creche, já foi repassado um valor em 2025 de 467.829, que está em fase agora de contratação. A construção da quadra do São Brás teve um repasse em 2025, obra já finalizada, 250 mil. Construção da quadra da Escola Roberto Eck, no Lustosa, também obra finalizada, em 2025 foi repassado 359 mil. A CESA teve transferências dessa resolução 1699 de 2024. A resolução é de 2024, mas o repasse aconteceu em 2025 para aquisição de van, 440 mil. Também outra da CESA, resolução 269 de 2025, aquisição de ambulância no valor de 250 mil. CESA também, que é a Secretaria do Estado da Saúde, programa Provigia, que são os programas da vigilância sanitária, 83.288. A CESA, que teve um repasse também para a unidade da construção da UBS do Santana, no valor de 40 mil em 2025. Ministério da Integração, um recurso federal para aquisição de máquinas e equipamentos no valor de 782.610. Emenda parlamentar da fonte 846, um repasse de 990 mil, que vai ser a construção da piscina coberta no Centro do Idoso. CECID, aquisição de veículo, que foi para a PAI, 95.665. SEAB, aquisição de equipamentos rodoviários. Foram adquiridos 4 equipamentos rodoviários, 2.910, com repasse em 2025. O repasse também da obra concluída, pavimentação da subida da Voltinha, 900.026. Um repasse de investimentos Cuida Mais Paraná, envelhecimento ativo, que é para assistência social para o idoso, 40 mil reais. Esportes, reforma ou equipamento, é para despesa de capital, um repasse também de convênio, 400 mil reais. E também já houve transferência para início das unidades habitacionais do governo federal, também esse convênio, 229 mil, totalizando 8.803.724,96. Então, assim, as transferências de capital, aqui abrindo parênteses, a previsão inicial foi de R$ 1.000, porque a gente não sabe ao certo o que vai vir. Não adianta a gente colocar no orçamento diversas coisas que não vão acontecer. Tudo é vinculado uma coisa com a outra. Então tem que esperar acontecer um convênio, por exemplo, para daí a gente colocar esse recurso. Por isso, existe liberação para fazer excesso de arrecadação. Aí, por exemplo, lá ó, foi colocado R$ 1.000 inicial e a previsão atualizada passou para 42,5 milhões de reais. Por quê? Quando é assinado o convênio ou assinado o contrato lá, é obrigatório ter a dotação orçamentária. Aí a gente coloca a dotação, mas o repasse acontece de acordo com o que É executado. do que é executado, de acordo com os cronogramas e tudo mais. Por isso, por exemplo, o empréstimo de 24 milhões, dos quais 12 milhões era 2025, 12 milhões em 2026. Provavelmente agora em 2026 vai ser repassado um valor diferente do que está previsto, e depois vai para 2027 ainda. Uhum. Então ele entrou só 1.923, que é pro terreno, né, que vai ser comprado. Uhum. Aí ali, alienação, que a gente colocou um pouquinho de previsão, vai acontecendo também, a gente vai colocando excesso. E aqui, ó, transferência de capital, que são convênios e transferências do governo, a gente nunca sabe o que vai vir. Às vezes vem alguma coisa lá em novembro, não dá tempo, logicamente, de gastar, o dinheiro entra ali e tudo.
E em muitos casos é firmado o convênio, pactuado as coisas eh, e não e não vem esse ano, como muitos casos aqui que a Carla falou, que foi em 2024, mas entrou em 2025. Então, assim, vai esses 30 milhões de reais que aconteceram 8.800, provavelmente agora em 2026, ele vai ter um repasse de praticamente 21 milhões de reais, mais a operação de crédito, só é, de convênios e tudo mais. Realmente teve bastantes convênios esse ano, o prefeito conseguiu muita liberação, tá, tá muito bom nessa parte de liberação. E o convênio, né, cada convênio tem sua particularidade, né? Porque é firmado o convênio, assinado o termo, mas alguns convênios, eles primeiro a gente tem que licitar, tem que receber o bem, atestar que o bem é de acordo com o objeto do contrato, a empresa emite nota fiscal, então o governo ou órgão repassador libera o saldo financeiro na conta. Então, muitas vezes ele pode acontecer antes da execução, né, da aquisição do bem ou depois, né? E também, como o Fabiano falou, né, estavam previstos 12 milhões de operação de crédito para ano de 2025 e foi liberado 1 milhão e 900, que foi a aquisição de um imóvel para a construção de habitação. No item 1.2, né, receita corrente líquida. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limites despesas previstas na LRF, despesa com pessoal e endividamento, atingiu um valor de 97,4 milhões de reais e ajustada para os limites de endividamento, que deduz os valores das emendas individuais, totalizou um valor de 98,9 milhões. E ainda para a despesa com pessoal, deduz mais o repasse para agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, totaliza 1,3 milhões de reais. Então, ali nós temos a planilha da receita corrente líquida, quais são as receitas, né, que são consideradas para o cálculo, e ela totaliza a receita dos últimos 12 meses. Ali ficou errado, me desculpe. A receita corrente líquida total 97 milhões,4 milhões. E daí, quando diminui ali as emendas individuais, que é para o cálculo de despesa de endividamento, ele vai para 96,9 milhões, estava vendo aqui no relatório, 96,2. Então ficou errada a informação, né? Assim, na planilha, a planilha que tem na sequência, ela tem ali o valor total das receitas, e nas linhas abaixo tem receita corrente líquida, daí emenda individual foi 1 milhão e 200 de repasse, então para endividamento, que nós chamamos de RCL, que é receita corrente líquida, o valor total 96,241 mil. E ajustado pelo cálculo de pessoal, que diminui aqui também os repasses dos agentes comunitários, vai para 94,8 milhões praticamente. Agora, entrando na minha parte aqui, que a gente havia combinado, né? Me desculpe estar me colocando ali, mas acho importante, né, para que possamos esclarecer tudo certinho. Então, as despesas realizadas, agora tratando de despesas empenhadas por ser o último quadrimestre do ano, em 2025 totalizou uma despesa de 112,6 milhões, demonstrando na tabela acima aqui, que a gente pode ver, ó, tem as despesas correntes, despesa de capital, depois a gente vai tratando aqui cada uma delas, né? Então, as despesas correntes é uma categoria que contém registro de despesas de caráter permanente e continuado da atividade governamental. Até o terceiro quadrimestre de 2025, as despesas correntes empenhadas somaram 93,6 milhões, representando uma realização de 90,05% do valor atualizado fixado para o exercício. As despesas com pessoal e encargos totalizaram 39,7 milhões, correspondente a 92,10% do orçamento anual do período de janeiro a dezembro de 2025. Os juros e encargos da dívida, que englobam pagamentos de juros de outros encargos e de operações de crédito internas, que outros encargos são aqui tarifas bancárias, essas coisas, elas somaram 3,3 milhões, correspondente a 99,84% do valor previsto. As outras despesas correntes, que daí contemplam todos os outros gastos,
em sua maioria com a manutenção administrativa do município, materiais de consumo, prestação de serviço, terceirizações, locação de mão de obras. Teve um total empenhado de 50 milhões e 50 mil reais, que corresponde a 87,93% do valor fixado para o ano. Das despesas de capital. Despesas de capital atingiram um montante de 14 milhões e 400 mil reais, correspondente a 24,67% do previsto para o ano. Essa categoria é constituída pelos grupos investimentos, no valor de 12 milhões e 600 mil reais, e a amortização da dívida, que foi um total de 1 milhão e 800 mil reais. Então, a dívida, os pagamentos da parte de amortização dela, ela entra como despesa de capital, e a parte dos juros e outras tarifas e tudo mais, ele entra como despesa corrente. Aí, volto a passar para a Carla aqui, né, para tratar sobre o resultado orçamentário. Então, após exposto, né, sobre as receitas e as despesas, as receitas arrecadadas, as despesas empenhadas em 2025, nós temos um resultado orçamentário, né? Comparando, nesse comparativo, elas são consideradas as despesas empenhadas. Nos demais quadrimestres é considerada a despesa liquidada, né, que é aquilo que foi efetivamente pago. Mas como é o último quadrimestre, como o Fabiano já bem colocou, a gente considera as despesas empenhadas, porque nós temos o resto a pagar, que é aquilo que foi comprometido do orçamento em 2025, mas a realização do pagamento vai se prolongar ainda por 2026. A realização da execução também, né? Isso. Observa-se que as despesas foram realizadas num percentual de 66,91, totalizando 112 milhões de reais, ao tempo em que as receitas foram arrecadadas num montante equivalente a 79,83% da previsão atualizada para o ano de 2025, totalizando uma arrecadação de 121 milhões e 800 mil. Tal fato denota que o município está com uma situação confortável. Essas receitas maiores que as previstas, recebidas de transferências governamentais, incrementos e até mesmo operação de crédito. Então, ali nós temos um comparativo no próximo quadro entre as receitas e as despesas do exercício financeiro de 2025. E nós podemos observar que o município arrecadou consideravelmente mais do que foi em 2024. Arrecadou em 2025 maior do que 2024. E também houve uma despesa, porque houve despesas e investimentos maiores. A previsão superior para os investimentos são relativos à operação de crédito, que já foi dito, a serem contratados, e obras, e a previsão de convênios a serem licitados, o que não foi possível num prazo de 2025. Quanto ao resultado corrente, o município encerrou o terceiro quadrimestre com superávit corrente no valor de 12,5 milhões, fruto de uma receita corrente de 106 milhões de reais e uma despesa corrente empenhada de 9,6 milhões. Essa receita corrente e despesa corrente é tudo aquilo que arrecadou e gastou durante o ano. Sendo assim, nós temos um déficit de capital, né, como já foi dito, de 3,4 milhões de reais, porque foi previsto gastar 12 milhões e foi gasto menos. Porque muitas emendas ainda não têm os repasses e ocorrerão conforme as execuções das obras ou o andamento das mesmas. E ali tem o resultado orçamentário em planilha, né? As receitas correntes totalizaram um valor de 106 mil e as despesas correntes 93 mil, que foi o que aconteceram dentro do exercício financeiro, o que nos dá um superávit financeiro de 12 milhões 536. Receitas de capital. Entraram 11 milhões de capital de receita e as despesas foram 14 milhões e 400. Então, tem um déficit de capital de 3 milhões e 400. O resultado total orçamentário é um superávit de 9 milhões e 109. O item 4, despesas com pessoal e limites. As despesas com pessoal e encargos sociais, que sempre se apresentou como o item mais significativo no conjunto das despesas, em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, houve um decréscimo do índice em relação aos quadrimestres anteriores. Devido ao aumento das receitas, o município gastou um percentual de 38,57% com o pessoal, em comparação com a receita corrente líquida ajustada para limites de pessoal. Na tabela a seguir, né, é demonstrado os valores do cálculo da competência do ano de 2025.
Então, nós temos ali o valor total de despesa com capital, com despesa com pessoal, que é a folha de pagamento e terceirização, valor de 36.565.838. Em percentual, esse valor é 38,57%. E podemos observar que o limite prudencial é 51,30% e o limite máximo de despesa com pessoal é 54%. Então, a gente observa que a gente está bem abaixo desse limite prudencial. Né? E abaixo tem o gráfico, que demonstra desde o último quadrimestre de 2024 até agora, o percentual que teve esse índice com a despesa com o pessoal. Item 5, a despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o MDE. Então, para fins de apuração de limite mínimo constitucional, totalizaram no terceiro quadrimestre de 2025 o montante de 22,6 milhões de reais, o que nos dá um percentual de 28,69% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais. E foi maior, né, devido ao repasse mais expressivo do Fundeb. Este valor é com base nas despesas utilizadas para o cálculo do limite estabelecido pela LRF. A obrigatoriedade estabelecida pelo artigo 212 da Constituição Federal é de 25% das receitas constitucionais e legais na educação. A aplicação total empenhada em 2025, sem considerar somente as despesas para fins de limites legais, foi um total de 28.600.000 na educação. Então, na nossa tabela, a gente tem lá o valor que entrou de todas as receitas, que é a dedução do MDE, entrou 78.778.000. O valor mínimo para ser aplicado na educação é 25%, a gente aplicou um percentual de 28,69% até dezembro de 2025. Com a educação, o que nos dá um valor de 22.600.000. Assim como a educação, a gente também tem um limite constitucional de despesas com ações e serviços de saúde. Com relação à saúde, no terceiro quadrimestre, a gente gastou um valor de 15,9 milhões de reais, o que corresponde a um percentual de 21,24% da receita líquida, sobre impostos e transferências constitucionais e legais, que diminuiu devido aos repasses expressivos dos incrementos para custeio na saúde, e assim como as despesas de educação no último quadrimestre considera-se despesa empenhada. A obrigatoriedade constitucional de aplicação na saúde é o mínimo de 15%, estabelecido no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Emenda Constitucional número 29 de 2000. Então, também temos ali uma planilha com as despesas em saúde, o valor do recebimento das receitas totais e o valor que foi aplicado na saúde. O nosso percentual mínimo é 15% e nós aplicamos 21,24% na saúde, 6,24% a mais do que é obrigatório, totalizando um valor de 15.900.000. 15.900.000 é só para o índice, né? Aqui para compor o índice de 15%, mas o total de despesa com saúde foi 24.900.000, considerando também os repasses da União e do Estado. Que é comigo, né? Uhum. O resultado primário e nominal. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de sua dívida. Então, através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando as receitas próprias de transferências constitucionais e legais, honrar com o pagamento das despesas correntes, inclusive de pessoal, das suas despesas de capital, aí incluído os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida, né? Então, nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais que não incluem receitas de operação de crédito e nem alienação de bens, e não incluem as despesas do pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. O resultado primário do terceiro quadrimestre de 2025 foi de R$ 518.600, para uma receita primária total realizada de R$ 111,8 milhões, em contrapartida com a despesa primária de R$ 111,3 milhões.
Já o resultado nominal é a variação da dívida líquida entre dois períodos. Para o resultado nominal, então, são comparados o terceiro quadrimestre de 2024 com o saldo em 31/12 de 2025. Nota-se que essa variação da dívida fiscal líquida foi de R$ 4.900.000 em função do aumento dos recursos em disponibilidade para o valor da dívida com a sanção de mais empréstimos desde 2023 ser mais expressivos. Aí a gente, com base nisso aqui, a gente entra na dívida pública, né? Então, a dívida consolidada líquida, cujo comprometimento em relação à receita, o cálculo realizado em relação à receita corrente líquida, como a gente tratou lá em cima, que tem um cálculo diferenciado, não deve ultrapassar o limite de 120%. Então, assim, imagine 120% daqueles 94 milhões de reais pode ser contraído de operação de crédito desde que consiga pagar as prestações e tudo. Por isso entra num outro cálculo também, né, para conseguir a operação de crédito. No segundo semestre, né, de 2025, o limite está bem inferior ao limite máximo, logicamente. Portanto, o município está cumprindo plenamente com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o saldo da dívida consolidada apurado no terceiro quadrimestre de 2025 atingiu um montante de R$ 21.800.000. Consequentemente, houve um pequeno aumento da dívida consolidada líquida em relação ao terceiro quadrimestre de 2024, que era de 21.600.000, devido à execução de contratações e mais empréstimos junto à Caixa Econômica, né, repasses de empréstimos que estavam lá em 2024 previstos e realizar em 2025, e aquela entrada do empréstimo previsto para 2025, que foi de 1.900.000. Que são para despesas de capital, logicamente. Então, mesmo ocorrendo os pagamentos em dia e a diminuição da disponibilidade de caixa, que a gente pode ver, então a disponibilidade de caixa era 23.900.000, agora em dezembro fechou 19.315.000, a dívida consolidada evoluiu ele aumentou, né, de 270 milhões de reais para 2.700.000 reais. Mas ainda está dentro do limite legal, com suficiência de recursos para pagamentos. Então, essas operações de crédito vão para análise do STN, né, cara? Então, é analisado vários quesitos ali, né, inclusive capacidade de pagamento e tudo mais, que a gente só consegue quando está dentro dos limites da lei, né? Agora em dezembro a gente sempre apresenta o que nós temos de dívida a pagar, né? Ali tem uma tabela que eu não vou ficar detalhando ela, mas assim, nós temos aqui a descrição do contrato, temos o objeto, né, que é a aquisição, né, do que foi contraído de operação de crédito. Aí tem o valor do empréstimo ali, original, né? A última parcela quando vai ser, só para ter uma ideia de até quando vai cada empréstimo. E ali em 31/12 de 2025, tivemos então 21.800.000 reais total de empréstimos ainda a pagar, né? Esses empréstimos também eles são calculados com perca monetárias e tudo mais, então sempre dá uma aumentada em relação àquilo que já foi pago ali, sabe? Então, da pavimentação lá do Novo Horizonte, que foi feito aquele calçamento, foi contraído 959.000 e hoje estamos devendo 566.000, vai até 2031. Pavimentação de contribuição patronal, né, junto ao Ipiranga Prévio, que teve lá em 2012, teve a instituição de um regime de previdência, que não aconteceu, foi cancelado. Então ficou essa dívida do período que não foi pago naquela época para o regime de previdência, que hoje está em R$ 186.083. Pavimentação de vias urbanas aqui no centro, tem um saldo ainda para pagar de R$ 477.311. Recap asfálticos em vias urbanas, que é lá do bairro Banhado e o residencial Ipiranga 2,
Foi contraído 3 milhões e 600 e tem 3 milhões e 240 para pagar. Construção da instalação do centro de eventos, né, que foi o início ali, que tem ainda 578.572. Aquisição de terreno, pavimentação e outras obras a serem realizadas, né, que já foram realizadas aqui, que foi um empréstimo realizado de 16 milhões de reais, a gente já começou a fazer os pagamentos e já está um saldo da dívida de 14 milhões e 800. E esse 24 milhões, né, que ainda será contraído, né, e a gente só pegou 1 milhão e 923, como tem o período de carência, ele tá o mesmo valor que teve de repasse ali, porque agora nesse momento estão pagando só os juros, né, durante um ano, né. A disponibilidade de caixa e restos a pagar. O saldo total em caixa em 31 de 12 de 2025 é superavitário em 14 milhões e 500 mil reais provenientes do saldo total em disponível de caixa de 19 milhões e meio de reais e restos a pagar processados e não processados de 5 milhões de reais. Devemos ainda considerar que nesses saldos a pagar existem convênios com obras e equipamentos empenhados pelos valores totais, os quais são liberados os recursos somente com a execução, né, como a gente já falou, portanto, ainda devem ser considerados os recursos que serão recebidos nesses convênios a serem pagos. E os recursos livres, que tem como saldo bruto total de 9 milhões e 100 mil reais, descontando os restos a pagar, total de 2 milhões e 200 mil reais, ainda ocorreu um superávit de 6 milhões e 900 mil, isso só tratando de recursos livres. Aproveitando também a oportunidade, que a gente está tratando sobre os valores aqui de caixa, né? Traz aqui também, porque ele é consolidado, né? Esse demonstrativo, a gente traz aqui o valor que finalizou o Ipiranga Prévia com 43 milhões e 100 mil reais em caixa, né? Para pagar as aposentadorias futuras. E em 31 de 12 de 2024 era 33 milhões e 300 mil reais. Então, só de rendimento dos dinheiros que estão lá no fundo, foi mais de 5 milhões de reais em 2025. Conclusão. Ao final do terceiro quadrimestre de 2025, registrou-se uma arrecadação que foi maior, que foi muito superior à previsão orçamentária. As despesas também aumentaram bastante com a normatização das ações e serviços, sendo utilizados os recursos de superávit de 2024 e também excessos de arrecadação. Os gastos com o pessoal se comportaram muito abaixo, né? A gente pode considerar assim, do limite prudencial, conforme devido ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O município tem despesas com saúde e educação superior aos limites estabelecidos na LRF e a dívida consolidada está sendo paga adequadamente, o que demonstra que o município vem honrando com os compromissos assumidos. Agradeço a participação de todos. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para responder. Se surgir alguma dúvida durante, né, os outros dias aí, também a gente pode estar respondendo vocês. Agradecemos muito a presença de vocês e daqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais.